pelo Diário Oficial. E por que deu intempestividade? Nós entramos com 23 dias do dia do DO, do dia do Diário Oficial. Então, que data é essa? 23 dias foi intempestivo baseado em que lei? Posso falar, Andréia? Pode, claro. Tem o decreto da JAR, Célia, que é o 19575 de 2017. E no decreto da JAR, no artigo 8, ele fala que você tem 20 dias para com esse recurso. Então, Lilian, bom dia, Lilian. Então, é o seguinte, a gente está acostumado com vários órgãos, né? E toda vez que o órgão dá uma intempestividade, dá um auto de intimação, ele fala baseado em que lei. Então, a gente nem poderia saber se era intempestivo ou não, porque nós tivemos uma situação, porque a gente tinha todos os dados para responder para vocês imediatamente, um dia após, né? Porque a gente já vem acompanhando. Nós só não pusemos porque a gente pediu uma manifestação da CETESB, tá? E a CETESB me respondeu no tempo dela, porque o gerente, inclusive, nem faz isso, ele fez dado o respeito que ele tem pela Quicoman. Ele não costuma fazer, a gente tem que geralmente entrar com parecer técnico. E eu explicando para o gerente, para o senhor Adonai, a urgência da resposta dele, ele aceitou me mandar por e-mail, porque se fosse o parecer técnico, poderia demorar até mais de 60 dias. Então, a gente não conhecia realmente essa JAR, nem sei se assim, eu sei que a gente tem que conhecer a lei, mas essa lei a gente não conhecia, e a nossa demora em responder foi só por conta da resposta da CETESB, de aguardar o gerente nos atender por e-mail, entendeu? Porque isso, os outros demais documentos a gente já tinha, nós não tivemos que fabricar nenhum, eram documentos já constantes nos nossos trabalhos com a Quicoman. Então fica meio complicado para a gente não conhecia essa lei do 20 dias, entendeu? E nem poderíamos responder, porque a gente precisava da resposta da CETESB. Imediatamente, quando chegou o e-mail do senhor Adonai, nós já protocolamos o recurso, entendeu? Entendi. E eu estou vendo aqui no seu processo que não teve nenhum aviso desses 20 dias no processo, nem no auto de inspeção e nem no despacho depois. Não teve. Inclusive, não teve nem a visita do fiscal na fábrica, porque a fábrica tem uma pessoa, porque lá nós temos a ISO 14001. Existe um procedimento de recebimento dos órgãos públicos, então tem dentro da empresa uma pessoa especialista e treinada para recebê-los, entendeu? Então, nem recebemos, o fiscal não deixou intimação, o fiscal ninguém avisou, nós só soubemos por conta da empresa ter uma pessoa do jurídico que todo dia fiscaliza os diários oficiais por conta das ações na Bolsa de Valores. Então, a gente ficou sabendo pelo DO. Logo de manhã, o diretor me ligou e falou, Célia, tem intimação no DO, porque Campinas sou eu que cuido dessa parte. É a minha empresa que cuida. Então, a gente não sabia, só soubemos no dia 16. Dia 10, dia 16, a gente recebeu o e-mail do senhor Adonai e já recursamos, entendeu? E nem fomos avisados desse prazo, de que era 20 dias. A gente foi pela lei federal, que geralmente recurso é 30 dias, mas eu estou sabendo dessa lei de 20 dias agora, que você me disse, entendeu? Então, realmente, a gente foi terceiro de boa-fé nessa situação. Eu entendi. E como a Andréia falou, né, se a coordenação da fiscalização não rever o seu ato, eu acho que em segunda instância você pode entrar com tudo isso. Porque realmente não foi falado no seu processo dos 20 dias. Eu só tenho que botar na minha relatoria porque é o decreto que a gente segue. Sim, entendi. Agradeço a sua compreensão, Lilian. Pode deixar, nós vamos ficar atentos, então. É Lívia, né? A gente vai ficar atento, mas a gente já tem que ter isso aí, vocês da JAR, né? Que a gente foi aí, né? Um terceiro de boa-fé, porque a gente não sabia. Acudimos logo que a gente ficou sabendo, entendeu? Mas, Célia, de qualquer maneira, eu aproveitei aqui para reforçar na ata
dessa reunião, a gente faz uma ata de deliberação. Eu estou reforçando essa questão e quando chegar na coordenadora de fiscalização, para ela entender as razões da sua manifestação oral e aí, se for o caso, rever o seu ato. Então, eu pontuei essa questão da tempestividade e suas razões da ata, então fique tranquila em relação à sua manifestação, que é legítima, sim. Ai, que bom. E eu gostaria também, Andréia, de solicitar, né, ao Verde, que tem aí nos processos do Verde nosso contato, meu telefone, meu e-mail. Sempre que tiver alguma dúvida com referência àquela área, a gente se coloca à disposição para esclarecer prontamente, tá? Porque nós temos um arquivo documental muito bem organizado da empresa, já por conta dela estar tão bem e tão mal localizada, né? Porque em uma área tão crítica. Mas estamos junto com vocês em proteção da área como um todo, tá? Muito obrigada, Célia. Obrigada pela sua presença também. Então, fique à vontade para permanecer na reunião, né? Como a reunião é pública, ela é aberta, senão também a sua saída não vai trazer prejuízo aí para o processo. Nós já encerramos a deliberação. A gente vai continuar, então, o nosso trabalho interno, mas eu agradeço participar e conhecê-los, tá? E vou prestar mais atenção para participar de outras audiências e ficar mais informada na JAR. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço. Tchau, Lívia. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom, temos o processo agora final 7931, temos o interessado aqui presente, né, a parte recorrente, que é o Isaac. Isaac, me desculpe que eu não tenho retorno, se você vai querer fazer manifestação oral ou não, senão nós já passamos a deliberação aí do seu processo. Vou só acompanhar. Bom dia, tudo bem? Não, na realidade eu só vou acompanhar mesmo o voto do relator e dos membros. Tá ok, Isaac, obrigada. Deixa eu só conferir qual é o número do seu processo novamente. É o final 7931. Sim. Perfeito. A relatoria deste processo é do Alexandre. Alexandre, eu já estou tornando você apresentador. Você já tem a palavra. Obrigada. Obrigado. Deixa eu só colocar. Trato agora do parecer opinativo número 48 de 2024. O presente parecer opinativo foi elaborado em atendimento ao disposto nos artigos 178 e 182 do Decreto Municipal 18.705/2015. O objeto desse parecer é análise do recurso administrativo para o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 52/2024, interposto pelo autuado Regismar Lima dos Santos, referente à autuação por instalação de bota fora com descarte de resíduos sólidos em área de risco de deslizamento, área de preservação permanente, colocando as habitações adjuvantes em risco. A sequência dos principais eventos, que constam nos autos do protocolo em questão. Em 1/8/2022, a Defesa Civil, em atendimento à solicitação 22/14/1158, vistoriou o local em área de risco de deslizamento, onde constatou ação predatória de bota fora com descarte de resíduos sólidos subnascentes em um córrego afluente do córrego Taubaté. Nesta ação, verificou-se 3 caminhões realizando descarte no local, dos quais um com qualificação total, tratando-se de um caminhão da marca Volks, cabine branco, com placa BIK 8995 da empresa JP Caçamba. Na ocasião, foram feitas fotos e filmagens comprovando o fato. Em 5/8/2022, a solicitação foi encaminhada para a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental para providência. Em
do 8 de 2022, o protocolo foi encaminhado à INDEC para identificação do proprietário do veículo flagrado realizando infração ambiental. Em 16 de 8 de 2022, foi anexada a documentação comprobatória da propriedade do veículo. Em 24 de 5 de 2024, foi lavrado o auto de infração em imposição de penalidade de multa número 52 de 2024, com publicação no Diário Oficial do Município, em 28 de 5 de 2024. Em 5 de 6, houve ciência do aviso de recebimento. Em 24 de 6, foi interposto recurso administrativo e documentação comprobatória por parte do outro lado. Em 9 de 10 de 2024, o protocolo foi encaminhado ao relator da JA para apreciação do recurso administrativo e elaboração do parecer técnico opinativo. Análise do recurso. Descrição da infração. Instalação de bota fora com descarte de resíduos sólidos em área de risco, deslizamento, área de preservação permanente, colocando as habitações ali usante em risco. Local, Rua Geraldo Afonso de Souza, Jardim Monte Cristo, as coordenadas e a descrição do veículo. O enquadramento são os artigos 2º, 3º, 12 e 13 da Lei Complementar 326 de 2021, das alegações da defesa e da tempestividade. No presente caso, o recorrente foi notificado do auto de infração a que se refere esse processo para interpor recurso administrativo em 5 de 6 de 2024 para interpor recurso administrativo no prazo de 20 dias, conforme a notificação e código de rastreamento do aviso de recebimento anexo. Sendo assim, o recorrente foi notificado do despacho de folhas 12 e 13 dos autos em 5 de 6 de 2024, iniciando o prazo de interposição do recurso administrativo em 6 de 6 de 2024, tendo como marca final dia 25 de 6 de 2024, portanto, o presente recurso administrativo, hora interposto, é tempestivo. Da verdade dos fatos e da autuação. Preliminarmente, o requerente informar nesses autos que estudou até a 4ª série incompleta do ensino fundamental, não tendo conhecimentos necessários e adequados sobre o meio ambiente e sobre a fiscalização ambiental no município de Campinas, e sobre aplicações e obrigações do meio ambiente estabelecidos pela Lei Complementar 326 de 2021 e pelo Decreto Municipal 1875 de 2015. No dia dos fatos, ou seja, no 1º de agosto de 2024, o recorrente providenciou a retirada dos resíduos de um cliente e estava encaminhando-se para o Botafora, localizado na estrada Mão Branca, sem número, no Jardim São Caetano, na cidade de Campinas, ao qual sempre fez conforme comprovar os certificados de transporte anexos. No entanto, o recorrente foi parado por um colega que o induziu a erro, informando-lhe que poderia descarregar naquela área do Jardim Monte Cristo, que trata-se de área particular e foi concebido pelo próprio proprietário do imóvel, que tinha autorização da prefeitura para os descartes. O recorrente, acreditando no colega de profissão, sem qualquer conhecimento dos procedimentos referentes àquela área, realizou um único descarte. Até a data da intimação, ou seja, 5 de 6 de 2024, o recorrente não estava ciente que aquela área era de conservação permanente, pois soubesse disso, jamais teria realizado qualquer descarte. Além do mais, nos presentes autos não foi identificado qual seria o dano ao meio ambiente ocasionado por esse descarte, realizado em 1 de 8 de 2022, tendo em vista que necessita de um estudo técnico do órgão ambiental que não ocorreu no presente caso. Sendo assim, o auto do PMC 2022-0060279-31 e do auto de infração 52 de 2024 deverá ser declarado nulo do pleno direito, tendo em vista a ausência de laudo técnico que comprove dano ambiental relatado nos presentes autos. No entanto, se esse não for o entendimento de Vossas Senhorias, que seja analisada a aplicação da pena de multa
por ser exagerada, tendo em vista que não foi observado os atenuantes no caso, e também não analisaram a capacidade econômica do autuado, hora recorrente. Sendo assim, o caso seja rejeitada a anulação do auto de infração, e o que sinceramente não se espera, seja realizada a aplicação da penalidade de multa e analisada a aplicação da penalidade de multa, levando em consideração as atenuantes do caso e a capacidade econômica do autuado, para, ao final, reduzir a multa do auto de infração em valor compatível com a capacidade econômica do recorrente, em consideração ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando-lhe, se for o caso, a pena de advertência ou aplicação da multa no valor proporcional e razoável, que seria em torno de 80 FIC nos termos do artigo 24, combinado com os artigos 6º, 2, 3 e 4, e o artigo 8º, inciso 1º da Lei Complementar número 326/2021, com medida de justiça. Do método da questão. Desse modo, há que se resguardar o direito constitucional dentro da defesa na parte recorrente, no respeito ao procedimento necessário para regular os trâmites dos autos, acarreta em descumprimento desses princípios constitucionais. Portanto, não seguir os princípios constitucionais de contraditório pela defesa torna nulo do plano de direito os atos administrativos até então praticados. Da nulidade do auto de infração ambiental. Ora, ímpeto no julgador. O dispositivo supracitado, que embasou o despacho em escolha 2013 dos autos, não se deslumbrando qualquer ilícito perpetrado corrente, visto que inexiste dano ao meio ambiente, ao contrário do negado pelos fiscais, quando obra do auto de infração ambiental. No disposto supracitado em seu parágrafo único, é bastante claro e conclusivo, pois há necessidade que o órgão ambiental fiscalizador realize laudo técnico, o qual servirá de base para dimensionar o dano recorrente da infração e o arbitramento da multa ambiental, a coisa que não foi elaborado pelo fiscal e nem conta nos presentes autos administrativos. Portanto, para que haja algum tipo de infração ou aplicação de penalidade ou multa, teria que haver um estudo técnico do impacto ambiental que não aconteceu nos presentes autos, devendo o auto do PMC ser declarado nulo de plano de direito. Subsidiário, necessidade de adequação da aplicação da multa. No caso de análise, havendo rejeição ou não acolhimento da anulação do auto, o que sinceramente não se espera, seja reanalisada e readequada a aplicação da penalidade de multa, levando em consideração os atenuantes no caso e a capacidade econômica do autuado, para, ao final, reduzir a multa no valor compatível com a capacidade econômica do recorrente, em consideração ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando, se for o caso, a pena de advertência ou aplicação da multa no valor proporcional e razoável, que seria em torno de 80 FIC. Nós temos o artigo 24, inciso 1º combinado com os artigos 6º, inciso 2º, 3º e 4º, os artigos 8º, inciso 1 e 7º, todos da Lei Complementar número 326 de 2021. Segundo que dispõe o artigo 6º, inciso 3 e 4 da Lei Complementar, na aplicação da multa deverá ser levado em consideração a autoridade competente, os antecedentes do infrator e a capacidade econômica do infrator. Sendo assim, o ilustre julgador, no presente caso, deverá ser analisado e levar em consideração o baixo grau de instruções para a lei de escolaridade do autuado, pois o mesmo tem quarta série incompleta do ensino fundamental e não tem conhecimento adequado sobre assuntos de aplicação de normas envolvendo o meio ambiente, devendo a aplicação da multa estabelecida no auto ser reduzida nos termos do artigo 7º, 8º e 10º da Lei Complementar 326/21, com medida de justiça. Há de se relatar ainda
que a aplicação da pena em dobro é descabida e desproporcional, tendo em vista que o autuado não é reincidente em nenhuma infração ambiental, pois conferida a dobra só se aplicar em caso de reincidência de fatos de degradação do meio ambiente, conforme estabelecido no artigo 27 da Lei Complementar 3/2000. Portanto, no caso de análise, deverá ser declarado nula a aplicação do dobro da multa aplicada, tendo em vista que o recorrente, em momento algum, foi reincidente em auto de infração ambiental, conforme estabelecido no artigo 27 da Lei Complementar 326/21, com medidas de intrajustiça. Sendo assim, na reanálise dos autos, deverá ser apreciado juntamente com a análise dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja adequada e reduzida a aplicação da multa estabelecida. Diante do exposto, o recorrente quer que seja declarada nula de pleno direito o auto de infração sob o número 52/2024, tendo em vista a ausência do laudo técnico de impacto ambiental relativo à área do Jardim Monte Cristo. Caso seja rejeitado ou não acolhido a anulação do auto, seja realizada e readequada a aplicação da penalidade de multa, levando em consideração as atenuantes do caso e a capacidade econômica do autuado, para ao final reduzir a multa da IPM sobre o número 52, um valor compatível com a capacidade econômica do recorrente, em consideração ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, aplicando, se for o caso, pena de advertência ou aplicação da multa no valor proporcional razoável, que seria em torno de 80 ou 20. Que seja declarada nula a aplicação em dobro da multa do auto de infração, tendo em vista que o recorrente, em momento algum, foi reincidente de auto de infração ambiental, conforme estabelecido no artigo 27 da Lei Complementar 3/2000 de 2021. Que seja reanalisada a adequação dos autos sob o número 2022.0060.279/31 e do auto de infração penalidade de multa 52/2024, o qual deverá ser reapreciado juntamente com a análise dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que seja readequada e reduzida a aplicação da multa estabelecida no auto de infração. Requer outros sim que as notificações, intimações, bem como as publicações a cargo da imprensa oficial, sejam realizadas em nome do advogado, Dr. Isaac Barbosa, feitor, a fim de preservar eventuais prejuízos processuais ao recorrente. Observação: o recurso administrativo se encontra na íntegra no documento 11.468/119 do protocolo C em questão. Ali também consta a procuração, documento de identificação do procurador e documentação comprobatória da renda do autuado. Considerações do relator. O recurso administrativo encontra-se dentro do prazo recursal, conforme o artigo 8º do Decreto Municipal de 9575/2017, prevê 20 dias corridos para a apresentação do recurso. Quanto aos pedidos do recorrente, não existe possibilidade de anulação do auto de infração, visto que o ato foi flagrado e devidamente registrado e que o descarte de materiais em bota fora regular, impactando diretamente sobre nascentes, córrego afluente do córrego Taubaté, configurando dano ambiental claro. A solicitação de readequação do valor da multa pode ser acolhida tendo em vista a baixa escolaridade do infrator e a comprovação de sua capacidade econômica, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade. Também a valoração será definida pela CFA. A motivação para a valoração em dobro da multa se baseia no artigo 145, parágrafo 2º, que diz que a penalidade de multa será aplicada em valor dobrado no caso de ocorrência de infrações de área de preservação permanente
área de proteção permanente e, portanto, o pedido de unidade de aplicação do dobro da multa, por não haver reincidência por parte do autuado, não se sustenta. Essa solicitação está marcada, aí a última solicitação dele era sobre a redução da multa e ela já está marcada pela letra B dessas considerações. A conclusão. Em vista do exposto, e se assim também for a opinião da maioria dos demais membros da JAR, sugiro o deferimento parcial do recurso e a reanálise da valoração do auto de infração, imposição de penalidade de multa, levando em consideração a baixa escolaridade e a capacidade financeira do autuado. Obrigada, Alexandre, pela sua relatoria. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? André. Eu queria... Opa, pode falar. Obrigada. Ok. O Alexandre, ele comprovou essa baixa escolaridade e a baixa capacidade econômica? Então, essa documentação teria que ser... A baixa escolaridade ele comprovou, a baixa capacidade econômica tem que dar uma analisada na documentação. Apresentou uma declaração de imposto de renda do autuado, algumas movimentações bancárias, mas eu não sei como seria a extensão disso. Tudo tem que ser analisado com mais cautela. Em relação à baixa escolaridade, eu ia destacar o seguinte: essa é uma atenuante de natureza subjetiva, ou seja, não basta que a pessoa tenha uma baixa escolaridade, essa baixa escolaridade tem que ter impactado no conhecimento do infrator sobre a infração ambiental que ele está praticando. E nesse caso, considerando que ele já fazia esse trabalho há bastante tempo, e que ele fez diversos descartes regulares, inclusive isso foi documentado, tem acho que ele mais de uma dezena de descartes regularmente feitos, eu acho que não cabe reconhecer a baixa escolaridade nesse caso, porque, embora ele possa não ter uma instrução formal, ele já tinha bastante experiência para entender que o descarte tem que ser feito em local adequado, recebendo as devidas notas, registrado lá perante a municipalidade. Porém, eu ia recomendar ia chamar a atenção para uma outra situação. O auto ele foi classificado como gravíssimo. As penalidades de natureza gravíssima são aquelas que exigem a atuação da nossa secretaria em caráter emergencial. E me parece que não foi o caso aqui, porque a Defesa Civil verificou o descarte irregular em agosto. Embora tenha sido instaurado o processo administrativo relativamente rápido, só foi lavrado o auto de infração em 2024. Então, não está documentado no processo que houve qualquer outro tipo de intervenção da nossa parte, como interdição da área ou recolhimento dos materiais. Então, acho que a gente poderia pensar no deferimento parcial no sentido de mudar a faixa de classificação de gravíssima para grave. Isso já ia dar uma redução até maior do que considerar a baixa escolaridade. E eu acho que aí ficaria mais proporcional a multa em relação ao... Também não foi só ele que depositou materiais naquela área, né? Dá para ver que foi um conjunto de pessoas jogando materiais lá. Inclusive tinha 3 caminhões na época que ele registrou o fato e só conseguiu pegar o dele. Então não sei o que vocês acham, mas poderia ser uma solução. Mas o fato dele ter pegado em flagrante, Pedro, não sei, eu acho que tem que colocar a infração como gravíssima mesmo. Infelizmente ele estava lá na hora. É que é gravíssima, é só quando a infração desafiar uma atitude emergencial nossa. Está no artigo. Eu vou dar uma lida aqui no artigo para vocês. Artigo 24 da Lei 321 de 2021. A penalidade de multa será imposta observados os seguintes valores: de 40 a 80 mil FIIs nas infrações gravíssimas. E aí no artigo 6º está escrito assim: considera-se gravíssima aquela decorrente de dano material à fauna e à flora, à saúde humana, aos materiais e ao meio ambiente em geral, em que há necessidade de ação emergencial da SVDS.
Até entendo que a situação é bastante grave, a gente poderia ter tido alguma ação no dia, mas como não houve, levou mais de 2 anos, me parece, né, com todo respeito aos pensamentos diversos, que não seria uma infração gravíssima. Por uma questão legalista mesmo, né? Ela pode ser uma infração com dano ambiental muito grave, e aí pode ser visto isso na parte de compensação ambiental, de reparação de dano. Mas na sanção, eu entendo que é grave. Eu honestamente não entendo. Eu entendo que deveria o tipo de ação lá suscitaria, em teoria, uma ação da Secretaria do Verde para fechar a área, para parar o descarte. Deveria ter sido feito. Eu considero gravíssimo o descarte de material em APP. Não tem como não ser descarte de incluso naquela área. Principalmente porque é uma área com risco de desnivelamento. Ele colocou em risco outras construções, outras propriedades. Agora, voltando na questão da baixa escolaridade, eu trabalhei muito tempo em uma prefeitura de cidade pequena. Eu tinha bastante contato com o pessoal de Botafora, motorista de caminhão. Cara, por mais que eles façam certo todos os dias da vida deles, eles não sabem o que eles estão fazendo, ou o porquê que ele está fazendo certo e o porquê que ele está fazendo errado. Ele faz, você vai pegar daqui e vai jogar lá, tem que ser lá, não pode ser em outro lugar. O cara vai fazer isso certinho. Se alguém um dia virar para ele e falar, não pode jogar ali, ele não vai questionar, ele não tem o conhecimento, a motivação de poder jogar num lugar e não no outro. É meio que só a ordem. Eu conheci muita gente que faz esse trabalho e é isso. Se um amigo dele vai falar, não, joga aqui pra mim, o cara vai jogar, principalmente se for mais perto, se for mais rápido. Ele vai fazer. Não é o fato do cara trabalhar com isso não significa que ele sabe a motivação do trabalho dele. Entendeu? Eu acho que a baixa escolaridade cabe como um redutor, sim. Aí eu entendo o que o Pedro falou, ele já foi orientado a fazer esse transporte várias vezes e a jogar num certo lugar. Aí eu acho que não é nem baixa escolaridade, eu acho que é uma ingenuidade, sabe? Eu acho que a gente não pode levar isso em conta. Eu entendo que ele não sabe a motivação do trabalho dele, ele não sabe por que